Bem-vindo à Next New Network, eu sou Gary Fendt. Temos conosco nessa edição especial para a web a relatora do Banco Mundial, Karen Woods. Ela é um dos muitos membros de coligação de delatores que estão espalhados no planeta e ela se encontra conosco agora aqui no estúdio. Karen, bem-vinda por estar conosco, obrigada por me convidar. Karen, antes de entrarmos no que estávamos discutindo sobre a corrupção global, cartéis globais, os banqueiros, quem são essas pessoas? Quem são esses indivíduos que são os manipuladores de fantoches por trás dos banqueiros? Bom, você mencionou os jesuítas em uma entrevista anterior. Estou muito intrigado para saber onde está a ligação da ordem dos jesuítas do Vaticano e além. Há muitas sociedades secretas no mundo, muitos falam de Illuminatis, na maçonaria, na ordem do Gardner. Muitas dessas superorganizações de elite que operam em segredo, eu sei que já mencionei algumas, mas se puder nos ajudar a elaborar esses pontos, quem são as pessoas que estão no poder? Bom, você se lembra quando existiam os guetos dos chamados juderati, que eram aqueles que preparavam as listas dos judeus que seriam exportados no dia seguinte? Você lembra como esse sistema funcionava? Bom, foi um pouco antes do meu tempo, mas a história conta que acontecia nos guetos. Então, se você puder nos enunciar, eles eram traidores do seu povo, estavam ajudando, porque eles achavam que iriam se salvar. Talvez por isso eles fizeram isso, mas não importa qual foi o motivo. Eles estavam trabalhando contra o seu próprio povo. Agora, maximize esse exemplo em uma escala maior. E o que estamos lidando agora é com sociedades secretas de elite, Vaticano, que são traidores da humanidade. Porque os que estão bem no topo do poder pertencem a uma espécie diferente. Eles não são seres humanos, são chamados de Homo capenses. Eles estão na Terra como humanos e desde antes da Era do Gelo. E a razão pela qual eu sei disso é que eu estava tentando ajudar um produtor de filme que não conseguia produzir o seu filme chamado Os Banqueiros Tomaram a América, de Edmund Dreylet. E ele me perguntou, ele me apresentou a sua rede de delatores, e uma dessas pessoas dessa rede era um neurologista formado em medicina em Yale, que se apresentou e ele estava tentando averiguar o que estava no topo dessa corrupção toda. Então, você mencionou essa outra espécie, uma espécie adicional dos seres humanos? Não, eles não são humanos. Eles são tão diferentes dos seres humanos que se for para eles tentarem se reproduzir com seres humanos, a descendência seria estéril. Estamos falando de Néfilins da Bíblia, uma entidade que as pessoas têm discutido e tentado entender por milênios, que se trata de uma raça que descende dos humanos, que são os anjos caídos. Não, eles não são anjos, eles não são seres espirituais. Bom, os Nephilim eram uma raça de descendentes do cruzamento de anjos caídos com seres humanos. É a mesma coisa? Eles não são anjos caídos, eles são criaturas. As pessoas das quais eu venho recebendo e-mail, os viu no dia anterior, eles se parecem com seres humanos, exceto por terem crânios grandes. E é por isso que no Vaticano, e você vê esses mitras, como eles chamam, e é por isso que um dos primeiros judeus também, Moisés, usava também uma dessas coisas, porque ele era um desses Homo capenses. Nós temos amostras do DNA deles, e a razão porque nós sabemos disso é porque estava no papiro de uma das pirâmides. Eu descobri isso na internet. Mas o que é surpreendente é que nós temos tantas evidências e não temos nenhum estudo sobre eles. Se você vê na arqueologia, existe uma civilização além mar, pois o nível do mar subiu 400 metros.
Mas o que sabemos dessa sociedade antiga que aconteceu da Idade do Gelo? Tudo que sobrou foi um mapa que mostra a costa da Antártida antes do gelo cobri-la e delinea a massa da Terra de lá perfeitamente. Então, o que temos são evidências. Há também evidências no sul da África, tem um monte de crânios que a gente pode encontrar por lá. Você está falando de crânios alongados que foram encontrados nos túmulos, e algum desses esqueletos que foram encontrados com esses crânios pareciam, na verdade, gigantes? Não, é diferente. Não estou falando deles, eu estou falando de crânios grandes, crânios alongados. Alguns em Peru eram alongados, em outros lugares eles eram só redondos, como abóboras, e os indivíduos que foram vistos no Egito, eu vi as ilustrações de como eles se pareciam e eram enormes, muito maiores do que as dos seres humanos. E sabe, na cabeça dos seres humanos tem o que chamamos de parietal, que divide a cabeça em 3 segmentos diferentes. Essas criaturas não têm esses segmentos. É uma única coisa, uma coisa só. Então você está dizendo que esses indivíduos dessa espécie estão ocupando o Vaticano e operando através dessa ordem jesuíta? Sim, mas também opera nos bancos de Portugal, porque uma das pessoas os viu, sabe, o Saturday Night Live, programa de entrevista americano. Tem uma transmissão chamada de cone, então essa seria uma expressão para apelidá-los, apesar de minha mãe preferir referir-se a ele como cabeça de osso, mas eles estão vivos, andando por aí, todo tipo de coisa. Alguns achariam que a informação que você está apresentando é uma loucura total. O que você diria para essas pessoas que estão nos assistindo e pensando, eu não acredito em uma única palavra? Eu diria que vocês precisam ler os artigos do Spence, que ele me enviou, e ver os crânios nos museus, ler os estudos de DNA e também pensar mais sobre o motivo que leva os seres humanos a trair a própria espécie. Por que fariam isso? Por que temos um sistema bancário que todo o dinheiro vai para o Vaticano? E as pessoas que estão morrendo por aí, por que temos um exemplo, se olharmos os verdadeiros ensinamentos de Jesus Cristo, comparados com as traduções, e muitas coisas ocorreram e foram postas, colocadas lá. Os delatores têm discutido sobre isso, informações e artigos sobre o Homo capensis, então, estão desaparecendo da internet, foram apagadas, e outros críticos, não sei por que, estão recebendo a cobertura que estão recebendo a mídia e da Wikipedia. Deixa eu compartilhar um pouquinho sobre a Wikipedia, claro. Eu tenho uma experiência com a Wikipedia porque eu me envolvi tentando editar uma biografia de Robert Zoellick, que era o presidente do Banco Mundial, e eu estava tentando explicar para as pessoas que os Estados Unidos da América perdeu o acordo de cavalheiros e que se pode ser demonstrado, eu não consegui adicionar no Wikipedia, porque eles claramente estão sendo controlados por esse grupo que está controlando o mercado de capital e bancos. Você acha que essas mesmas pessoas estão barrando informações na Wikipedia? Sim, eu estou tentando dizer é que essa mesma pessoa que está atacando informações sobre o Homo capensis tem um artigo enorme sobre ela na Wikipedia. Então eu sei quem a Wikipedia é e os interesses de quem a Wikipedia serve. E quando alguém que acaba de começar a ganhar foco deles, eu sei o que isso significa.